Na última sexta-feira, dia 12, foi realizada mais uma etapa do ciclo de palestras sobre questões jurídicas atuais, organizada pelos acadêmicos de Direito da Unemate de Marcelândia. O tema abordado na noite foi dos alimentos, legitimidade ativa, passiva e pontos controversos. A palestra foi ministrada pelo professor Joel de Freitas, mestre em Direito da Sociedade da Informação, pós-graduado em Medicina Legal e Ciências Forenses. O intuito da palestra é levar à comunidade pautas jurídicas de interesse coletivo, levando informações e esclarecendo dúvidas sobre o assunto aos munícipes. Olha, a questão do direito de família, em especial o tema que foi abordado hoje aqui, que é a questão dos alimentos, ela é de suma importância porque envolve uma coletividade muito grande da população em qualquer lugar do Brasil. É a questão da responsabilidade dos pais para com os seus filhos. Doutor, no caso, quando o filho mora com o pai separado da mãe, e ele comete um crime e vai para o presídio, de quem é a responsabilidade? Com relação à guarda dos filhos, ou a responsabilidade dos pais para com os filhos, a responsabilidade dos pais perdura até que o filho atinja a maioridade. A partir do momento em que o filho adquiriu a maioridade, que é 18 anos aqui no Brasil, ele passa a ser responsável por si só. Então a responsabilidade dos pais termina com a maioridade. A partir do momento que ele completou essa idade, ele responde pelos seus atos. Não seria certo você transferir essa responsabilidade para os pais, como aconteceria com o menor. Se o menor praticar um ato infracional, os pais podem ser chamados a arcar com eventuais danos causados por ele. Agora, na maioridade, o filho é responsável pelos seus atos. Os pais estão fora. Quando o pai é preso por falta de pagamento da pensão, e no caso ele não tem dinheiro de jeito nenhum, o que pode ser feito? A questão da obrigação alimentar, ela não leva em consideração essa situação de não ter emprego. Infelizmente, nós não pensamos muito, as pessoas não pensam muito quando constitui família ou quando tem filhos. O filho é uma responsabilidade para o resto da vida. Então os pais têm que dar o seu jeito para atender os interesses da criança. Agora, se ele não pagar, a pena mais grave que nós temos, a sanção mais grave é a prisão. E se ele ficar preso, pode ficar preso até 3 meses, ele vai sair da cadeia e vai continuar devendo esses alimentos. Então o correto é arrumar um meio de subsistência e que dê para ele ajudar os seus filhos. Se for considerar que ele está desempregado, muitos se utilizarão desse subterfúgio para não cumprir sua obrigação. E quando ele está pagando a pensão, mesmo não estando junto com a mãe da criança, ele está pagando a pensão normalmente, beleza, tá? E descobre que ele não é o pai da criança. O que acontece? É uma questão corriqueira, acaba acontecendo e vai parar nos tribunais. Muitas vezes a pessoa tem um relacionamento e tem um filho, assume o filho como seu e com o decorrer do tempo, com as características da criança, vai descobrindo ou vai percebendo que não batem com as suas características e começa a surgir aquela cisma de ser ou não pai. Quando surge essa dúvida, o que tem que ser feito é o exame de DNA. Ele vai dizer se realmente ele é seu filho ou não. Se ele não for o filho, a questão a ser pensada é buscar a destituição do pacto de poder, ou melhor, a anulação do certidão de nascimento. Eu, como pai, vou querer retirar o meu nome da certidão de nascimento dessa criança. Ocorre que os tribunais superiores, eles têm entendido que se por acaso já existe um vínculo afetivo entre a criança e o pai, isso não é possível de acontecer, porque deve ser considerado sempre o bem-estar da criança. Vamos supor, eu descubro depois de 3 anos de convívio com uma criança que ela não é meu filho. Só que eu figurei como pai, eu era o pai, eu convivi como pai. Como que eu vou querer romper essa relação? Como que vai ficar na cabeça da criança? Então os tribunais não aceitariam essa situação. E quando a mãe aponta um pai como ser o pai da criança e na verdade não é? Então essa questão é bem interessante, principalmente se nós pensarmos nos alimentos gravídicos, que é quando a mulher, quando ela sabe que está grávida e existe certeza ou uma grande possibilidade dela saber quem é o pai. Ela sabe quem é o pai, ela tem certeza que é o pai. Ela pode ir ao judiciário
pedir os alimentos gravídicos, que é para ajudar na manutenção de roupa, de situação médica, de saúde, de acompanhamento psicológico, etc. O pai, se houver esses indícios de que realmente ele seja o pai da criança, ele vai ser compelido a pagar durante toda a gravidez. Quando a criança nascer, vai ser feito o DNA, e se por acaso comprovar que o filho não é dele, pode abrir a possibilidade de um processo por indenização dele contra essa mãe por dano moral e dano material. O problema é que a justiça tem entendido que esse tipo de ação só vai surtir efeito se comprovar que a mulher, por exemplo, disse que ele é o pai com a intenção de prejudicá-lo. Tem que comprovar que ela agiu com a intenção de prejudicá-lo. Se ela não tem certeza ou não tinha dúvida, não vai acontecer nada.